O Evangelho de João, capítulo 15, e nós vamos ler o versículo 7. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra diz assim, irmãos: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a Deus por este culto maravilhoso, abençoado na Tua presença. Queremos Te dar graça, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco, tem falado desde quando saímos da nossa casa, chegamos aqui com espírito de adorador. O Senhor tem falado conosco através das orações, através dos louvores, através da oferta. Continua falando conosco, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, a ministração da palavra do Senhor. Que esse momento, ó Deus, seja um momento de concentração, onde nada possa tirar a nossa atenção possa ser voltada para a palavra. Deixe tudo o que está fazendo, os seus pensamentos não sejam levados ao vento, mas oramos para que a sua mente, o seu coração, o seu espírito estejam voltados aqui para ouvir a palavra do Senhor, para que o Senhor quer falar ao teu coração. Ó Deus, abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja. E é em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e já te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Irmão, a igreja pode sentar. E eu quero compartilhar com a igreja hoje sobre dependência. Andar na dependência de Deus. Na dependência total de Deus. Irmãos, muitas pessoas são dependentes. Tem a dependência química, a dependência do álcool. Pessoas que dependem de outras para se locomover ou fazer outras coisas. Porém, a dependência que eu quero compartilhar com a igreja hoje é uma dependência boa. É uma dependência que não causa estrago, que não deixa dano, e não traz nenhum peso, nenhum desgaste, porque essa dependência é uma dependência total de Deus. E eu quero dizer para a igreja que eu sou totalmente dependente de Deus. Sou carente dele, preciso dele. Acredito que também muitos aqui dependem dele. Tem uma dependência grande sobre Deus. E quero mostrar, irmãos, através da palavra do Senhor, alguém que teve essa total dependência, alguém que poderia ter uma vida totalmente livre, fazer o que queria, ir aonde quisesse, pelos poderes que tinha, pela influência que tinha. Ele podia viver uma vida totalmente independente, porém, ele escolheu ser dependente de Deus. Essa pessoa é Jesus. Nós vamos ver, através da palavra, algumas expressões de Cristo, onde ele se mostra totalmente dependente dele. O texto que nós lemos aqui, em João capítulo 15, versículo 7, a palavra diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Mas, note, a palavra começa falando se. O se permanecer. Se estiver em Deus, em Cristo. Se a nossa dependência, se a nossa vida depender totalmente dele, tem uma condição. Estamos ao final do versículo, onde ele diz que pedireis o que quiseres, será feito. Está condicionado a estarmos ligados nele, na sua dependência, estarmos totalmente dispostos a ficar na sua presença. Eu acredito que os hinos que nós cantamos aqui falam muito sobre
a dependência de Deus, a presença de Deus, a buscar esse Deus. Então, irmãos, em João capítulo 5, no versículo 19, Jesus ele expressa, na verdade, a sua dependência de Deus, a sua primeira dependência. João capítulo 5, versículo 19, a palavra diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Note, igreja, que a palavra, o próprio Jesus está expressando que ele, dele mesmo, nada pode fazer. Nada. Porque ele está condicionado ao Pai. Tudo, suas obras, o seu poder, a sua majestade, tem uma condição. Nada poderia ser feito, a obra que Jesus veio realizar, ela não poderia ser feita, ela não poderia ser realizada, se não tivesse o aval do Pai. Nós como filhos de Deus, irmãos, nós que somos a continuidade da igreja, precisamos também dessa mesma condição que Jesus declarou. Jesus permanece em Deus para que as obras que Ele vai fazer a partir daí, da sua permanência, do seu ministério, possa ter fruto, possa prosperar. Ele diz: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. E o que nos chama a atenção é mesmo que pessoas que já conhecem a Cristo, pessoas que já estão na caminhada com o Senhor, insistem em ter uma vida própria, insistem em tomar muitas decisões que não sejam na orientação de Deus, insistem em fazer as coisas por si mesmo, e nada vai adiante. Porque, irmãos, nós precisamos aprender com a palavra do Senhor. Se o próprio Cristo precisou afirmar que Ele nada poderia fazer, Ele não daria um passo à frente sem Cristo, ou melhor, sem Deus, na sua orientação, por que nós, irmãos, achamos, pensamos que podemos fazer isso? Mas não é o que fazemos? Mas não são as nossas atitudes? Muitas vezes tomamos atitudes particulares, fazendo as nossas próprias coisas, as nossas próprias custas. Queremos andar sozinhos. Sem o apoio de Deus, não podemos chegar a lugar nenhum. Precisamos da expressão de Jesus em dizer que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão tudo o que o Pai orientar. Como filhos de Deus, precisamos ser orientados por Deus, precisamos dar um passo a mais com a sua ajuda, senão não chegamos aonde queremos chegar. Amém? Amém. Vamos ver aqui em João capítulo 15. João capítulo 15, a partir do versículo 1, a palavra diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim
nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá frutos, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, meus irmãos? Note que Jesus está falando sobre que Ele é a videira, ou seja, Ele é a árvore. Nós somos os ramos. E esse ramo, esses galhos precisam estar ligados na videira. Ele diz também que essa árvore, ela é cuidada, ela tem um cuidador. Ele diz: o meu pai é o agricultor, o meu pai é quem cuida dessa árvore, o meu pai é quem alimenta essa árvore, o meu pai é quem cultiva, quem aduba, quem irriga, para que essa árvore ela possa crescer. Esses galhos, esses ramos, possam crescer fortes e produzir. Amém? Note que ele está falando que esses ramos, que sou eu e você, e esses ramos é quem vai produzir, é quem vai fazer os frutos. Ele diz que esses frutos, esses ramos, eles não produzem por sua conta própria. O ramo, ele precisa estar ligado na videira, ele precisa estar ligado na árvore, e essa árvore que é abastecida, e essa árvore que é irrigada por Deus, então ela produz. Amém? E nós temos visto, irmãos, quando nossa vida não produz nada na vida espiritual, logicamente isso também tem um reflexo na vida, nossa vida secular, na nossa vida carnal, no nosso trabalho, na nossa família, vai criando uma sequência, porque esse ramo ele está secando, porque esse ramo ele está deixando de receber a seiva da árvore, porque ele quer trabalhar só, porque ele não está se alimentando. E a palavra diz logo no início: todo ramo, versículo 2, que estando em mim não der fruto, ele será cortado. Todo ramo que não quiser andar comigo, todo ramo que quiser andar por conta própria, não pode. A igreja precisa entender que nós dependemos, somos dependentes de Deus. Assim como aquele galho, assim como aquele ramo, ele precisa estar bem ligado na videira, precisa estar bem ligado na árvore, para que ele produza os frutos, porque essa árvore está sendo bem cuidada. Nós, na condição de filhos de Deus, para que podamos frutificar em Deus, nós precisamos estar ligados em Deus, precisamos estar na presença de Deus, precisamos buscar esse Deus. Amém? Eis o motivo, como ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala da ceia do Senhor, ele fala que há muitos infrutíferos, e há muitos que estão mortos, há muitos que não produzem, porque esses muitos estão se afastando da videira, porque esses muitos estão querendo andar sozinhos, porque esses estão querendo andar por conta própria. Irmãos, o próprio Cristo falou: eu não ando sozinho, eu não produzo nada, eu nada posso fazer de mim mesmo. Amém? Amém. Precisamos saber, precisamos ir mais a fundo, precisamos estar ligados com essa palavra, precisamos estar ligados, irmãos, na dependência de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá vida, como diz o apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 17, nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Por isso, precisamos estar na videira, precisamos estar ligados. Todo ramo que permanecer, que ficar ligado, que está juntos. Não posso produzir nada de mim mesmo, mas preciso produzir do Pai, do agricultor, daquele que está em mim. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 6, primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 6, a palavra diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Agora veja bem, esse texto ele me chama a atenção, ele é um texto que é muito usado no discipulado.
Você que já discipulou alguém, você que já sentou com alguém para fazer aquelas lições do discipulado, esse texto de João, de 1 João capítulo 3, versículo 6, ele é um texto muito usado e nós trabalhamos muito nesse texto, porque ele mostra, ele dá uma esclarecida a respeito da nossa vida hoje, da nossa vida diária e a nossa vida do passado. Ele diz: aquele que conhece a Deus, aquele que permanece nele, não vive mais no pecado. Não é que nós, irmãos, que nascemos de novo, agora estamos num estágio muito maior, agora que nós vamos ser colocados no pedestal, que não somos mais contaminados com nada. Não, a palavra não está falando isso. A palavra diz que nós deixamos, nós não vivemos, nós não estamos mais ali. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque Deus está em nós, porque nós estamos na dependência dele. Não é que nós sejamos super-homens, não é que agora somos supers, não. É porque agora nós estamos ligados nele, nós não fazemos mais a nossa vontade, nós fazemos a vontade dele. E para onde eu vou, o que eu faço, para onde eu me guio, Deus está comigo e eu estou na dependência dele. Amém? E ele diz: aquele que vive, aquele que continua, aquele que está fazendo, aquele que não deixou, ele diz: esse não tem nenhuma comunhão comigo, esse não anda comigo, esse não me conhece, esse nunca me viu. Amém? Por isso Cristo disse: eu de mim mesmo eu não posso fazer nada. Mas Deus, que andava com ele, que tinha com ele, que estava na dependência de Deus, então ele fazia. E nós também, irmãos, nós não produzimos nada. Quando nós pregamos para alguém, quando nós anunciamos a palavra, aquela pessoa se converte, os créditos não são nossos. Apesar da pessoa dizer: foi um irmão que pregou para mim, eu me converti. Os créditos são de Deus. Amém? Porque o apóstolo Paulo também, ele declara, ele diz: eu preguei. Ou melhor, ele diz: eu plantei, a Paulo regou e Deus deu o crescimento. Amém? Então ele está dizendo: eu preguei, alguém pregou, mas foi o Espírito Santo que convenceu ele a abrir o coração, a aceitar a Cristo, a andar com ele. Nós mesmos não somos nada e não fazemos nada se Deus não estiver conosco e nós não estivermos na dependência dele. Precisamos saber disso, precisamos nos confiar nisso, que nós, de nós mesmos, não fazemos nada, é o Senhor que está à nossa frente, nós somos dependentes dele. Aonde nós vamos, o que iremos fazer, Deus precisa estar conosco. Amém? E ai de nós, se o Senhor não estiver do nosso lado. Ai de nós. Amém? Nós vamos ver a outra expressão de Jesus que mostra essa dependência, que ele permanecia em Deus e que Deus estava nele e que tudo que ele fazia era por conta de Cristo, ou melhor, de Deus. Em João capítulo 6, Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 38, a palavra diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amém? E aqui nós encontramos outra situação. Aqui nós nos deparamos com outra situação difícil, que a causa de não prosperarmos muito, irmãos, na vida cristã, uma das causas de não crescermos mais na presença de Deus, é porque muitas vezes a minha vontade, ela prevalece mais do que a vontade de Deus. Você quer saber uma coisa? Vontade de orar, você tem? Tem. É o Espírito Santo que impulsiona, que nos chama. Vontade de ler a palavra, temos? Não. É o Espírito Santo. É a graça de Deus. De nós mesmos, nós não temos essa vontade. Vontade de perdoar o irmão, nós temos quando o irmão nos magoa. A vontade é pagar na mesma moeda, é transformar do mesmo jeito, é devolver a ofensa. Mas Jesus diz: eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Mas as nossas vontades, irmãos, elas tendem a querer prevalecer contra nós.
pensa que vai ter um dia tranquilo, que vai ter um dia normal. Não. Aquele dia é um dia de luta, aquele dia é um dia de perseverança, aquele dia é um dia de batalha. Enquanto nós estivermos aqui, a igreja do Senhor, e se você quer levar uma vida na presença de Deus, prepare-se para a batalha todos os dias. Amém? Porque ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu tenho que negar o meu querer, o meu fazer. Precisamos entender, somos novas criaturas em Cristo Jesus. E eu digo para a igreja: é fácil? Não é fácil. Vontade de vir para a igreja, muitos têm, mas não tem força. Nesse período, irmãos, de pandemia, nesse período que fica em casa, eu mesmo tive acompanhando muitos amigos pastores, não eram os irmãozinhos, eram os pastores, em situações difíceis, em situações onde precisaram de ajuda, porque por fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, se deixaram levar, como fica em casa, começaram a não comer da palavra, se alimentar do Espírito, e aí, meus irmãos, o que prevalece é a vontade, a minha vontade, e não a vontade de Deus. E quando essa minha vontade, ela cresce mais que a vontade de Deus, as consequências são terríveis, são horríveis em nossas vidas. Amém? Precisamos aprender com a palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 ao 18. Quem é bom de Bíblia aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 ao 18. Ele diz: regozijai-vos, orai, porque essa, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, ele diz: regozijai-vos sempre. E o cristão precisa ter uma vida de alegria na presença do Senhor. Nunca é fácil, é difícil, as situações são desafiantes, mas nós precisamos olhar para frente com o olhar da graça de Deus. Quando ele diz: em tudo dai graça, quando ele diz: regozijai-vos sempre. Em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele traduz, né, ele faz uma explicação sobre o que é regozijar-se sempre. Ele diz: eu aprendi, Filipenses capítulo 4, versículo 11, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, isso é difícil. Nós só aprendemos isso com experiência, não é da noite para o dia. E essa experiência não é da vida, porque a vida, ela não nos ensina a aprender a ser contente em toda e qualquer situação. Não, o mundo, ele vai nos ensinar que todas as vezes que nós estamos numa situação ruim, todas as vezes que nós estamos numa situação pior, todas as vezes que estamos para baixo, nós somos levados a repensar, a murmurar, a falar contra Deus, a maldizer e esquecer muitas coisas. É isso que a vida e o mundo nos ensina. Mas a palavra do Senhor, através do seu Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. E ele diz: eu sei estar humilhado, como também exaltado. Eu tenho experiência tanto de fome como de
abundância, tanto de escassez como de fartura. Irmãos, o mundo não ensina isso. Quando nós passamos por essas experiências, como eu acabei de falar, são experiências que nos levam a reclamar quando estamos lá embaixo e a rir quando estamos lá em cima. É através do seu Espírito Santo que ele diz: não é por causa da pobreza, é por causa de Cristo. Não é por causa da situação, é por conta de Cristo. Eu aprendi a viver essa situação. Eu tenho experiência tanto lá em cima quanto embaixo, porque Cristo está comigo. E se você ver aí em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E essa força, irmãos, nós só temos quando nós dependemos de Deus e estamos fazendo a vontade dele, que é nos regozijar, sendo na escassez, sendo na fartura, sendo com o armário cheio, sendo com ele vazio, sendo com o dinheiro no bolso, sendo liso, sem nada. Deus é maior em nossas vidas. Amém, irmãos? Então ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de Deus. Amém? Ainda em 1 Tessalonicenses 5, 17, ele diz: orai sem cessar. A vontade de Deus, irmãos, é que a igreja ore. E esse orar sem cessar está cada vez mais escasso, cada vez mais difícil. Eu diria que entrando em extinção. Não entrar demais, porque eu sei que a igreja ainda tem homens e mulheres de oração. A igreja se mantém de pé, irmãos, pelos poucos que oram, que ainda se levantam pela madrugada, que ainda clamam ao Senhor. A vontade de Deus, irmãos, é que essa igreja seja uma igreja de oração. Se você não tem condições de orar pela madrugada, ore meio-dia, ore às 6 da manhã, ore 8 da manhã, ore à tarde, ore 6 horas, ore às 4 horas, mas não deixe de orar. Amém? Porque Jesus, lá no jardim de Getsêmani, em Mateus capítulo 26, quando ele chamou os discípulos para orar, e ele se afastou, e ele voltou, os discípulos estavam e não orando. E Jesus dá uma palavra para os discípulos e ele diz: orai e vigiai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, meu irmão. A carne não quer que você ore. A carne quer que você durma a noite todinha, porque é bom dormir a noite toda. Mas nós temos que ter propósito com Deus, nós temos que ter propósito com oração, nós temos que ter propósito com as pessoas que pedem para orar conosco, pedem para nos ajudar em oração. E a vontade do Senhor é que tenha uma igreja que ore, uma igreja de oração. Amém? E enquanto nós não inculcamos isso, enquanto essa palavra não vem em nossa mente, irmãos, a igreja ainda passa muitas perrengas, o evangelho ainda é travado, muitas vidas ainda estão amarradas, acorrentadas, porque a igreja não ora. Precisamos orar, é a vontade de Deus. Amém? E aí também no versículo 18 de 1 Tessalonicenses 5, ele diz: em tudo dai graças. Amém? Agradecer por tudo, seja agradecido. O salmista, no Salmo 103, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendize o teu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Seja agradecido, precisamos agradecer a Deus. Você levantou de manhã, você abriu os olhos, colocou os pés no chão, você levantou, você andou, agradeça a Deus. Você foi até a cozinha, preparou aquele café abençoado, agradeça a Deus. Tem pessoas que não têm o café da manhã. E poderia passar aqui muito tempo falando sobre agradecimento e das coisas que Deus nos dá. Precisamos ser gratos ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra diz: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que
apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de experimentardes o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então qual é a vontade de Deus aí em Romanos capítulo 12, 1 e 2? Nos separar, nos resgatar, não andar conforme o curso deste mundo, não pensar como o mundo pensa, não andar conforme os costumes, não andar conforme ele está falando. Ele diz, temos que ter uma mente transformada, restaurada, irmãos. Amém? A vontade de Deus é uma igreja renovada a cada dia. 1 Coríntios 5,17. E assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e tudo se fez novo. A igreja do Senhor precisa viver um renovo, meu irmão. E Romanos capítulo 12, capítulo 1 e 2, ele diz que nós temos que ter uma mente renovada, uma mente do Espírito. Essa é a vontade de Deus. É boa, perfeita e agradável que nós tenhamos uma vida transformada, restaurada, renovada na presença de Deus. Por isso Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu disse sim para fazer a vontade do meu Pai. Amém? Eu e você precisamos entender, as minhas vontades, elas não podem prevalecer. Toda vez que a minha vontade prevalece contra a vontade de Deus, pagamos um preço alto, que a vontade de Deus ela tem que prevalecer em nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a palavra diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? Nós sabemos, irmãos, que a santificação é algo que está em processo. Desde o momento em que nós aceitamos a Cristo, nós andamos num processo de santificação. Não existe essa coisa de aceitar Cristo hoje e isso num clique, nós já somos santos e já somos os diferenciados. Nós somos separados, mas nós estamos num processo de santificação. E a palavra diz que a vontade de Deus